Tá começando mais um Leiga, Tília, eu sou a eu Luciana. eu sou a Letícia. e eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio de hoje teremos o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas redes sociais. É isso aí. Então vamos lá, Lu, para nossa leitura. Lá, então, Marcos 9, 30 a 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E disse-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discuteis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, agora vamos passar para aquele momento em que nos coloca no momento da vida de Jesus, em qual era a situação pública, em que momento, né, da trajetória de Jesus na Terra. Vamos lá, ler. Bom, essa passagem, esse evangelho, é o segundo anúncio da paixão de Cristo. E esse texto ele se divide em duas partes, né? Pela questão espacial aí, no sentido geográfico. Primeiro é a travessia pela Galileia e depois ele está, entre aspas, né, em casa, em Cafarnaum. E essa travessia pela Galileia, ela acontece logo após aquele episódio da Transfiguração. Para quem não se lembre ou quiser relembrar, a gente fala sobre esse evangelho da Transfiguração no nosso episódio número 2, que está disponível no YouTube e também no Spotify. E o tema principal de hoje, deste evangelho, é o drama da incompreensão, né, dos discípulos sobre a paixão de Cristo que estava por vir. Então, finalizando essa contextualização breve, eu chamo para a reflexão minha colega Mariane. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, vamos pensando na reflexão, o que refletir, né? O que esse texto, que esse evangelho traz a nós, né? É que, na verdade, o quanto continuamos sendo lentos, né, em entender, porque provavelmente, né, Jesus já tinha falado isso em algumas outras vezes, que era para se acreditar no eu sou, né, aquele que era o próprio Jesus. Então, ainda os discípulos ainda se questionavam sobre isso. Então, se for ver, existe ainda por todo o caminho, mesmo vendo todos os milagres de Jesus, mesmo acompanhando a multidão que o procurava, ainda existia aquilo que Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo aí pelo caminho, né? Querendo ou não, provavelmente, pensando como qualquer outro ser humano, devia estar falando assim, né? Meu, que história é essa que vai morrer, vai ser entregue, e depois de 3 dias que morrer vai ressuscitar? Ressuscitar pra onde, né? Com certeza, as ansiedades do ser humano em querer ter tudo em seu controle, ter, né, os porquês e os praquês, né, ter as respostas nas mãos. E mesmo Jesus falando, né, o que haveria tudo no tempo, mesmo Jesus ensinando tanto, né, nós continuamos ainda a duvidar desse Jesus, mesmo a gente vendo os milagres, né? Então, o que a gente precisa mesmo pensar, né, ele nos levar a refletir, será que a gente ainda precisa ver mais o que para acreditar que realmente Jesus é o Filho de Deus, né? Ele realmente ressuscitará. E então, agora, para dar continuidade, ou complementar, ou agregar, ou somar, ou nos fazer ir mais além na nossa reflexão, eu chamo minha colega Lu. Mari, muito obrigada. Quantos sinônimos, muito obrigada por essa aula de português. Nossa,
sei disso não. Não, mas foi um exemplo de sinônimos. Brincando. Muito obrigada pela sua reflexão. Como você, né, falou aí, Jesus, nesse momento, ele revela apenas aos seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição, mas eles não entendem, né? Eles não entendem nada do que está acontecendo. E também demonstra não entender muito bem as mensagens até um pouco mais simples, entre aspas, né, de Jesus, a respeito da humildade, porque na sequência ali é dito, né, que eles estavam discutindo no caminho quem era o maior. Então, além de não entender a questão da ressurreição, também não estavam entendendo, assimilando muito bem qual era a pregação, né, os ensinamentos de Jesus. Não julgo, inclusive, tá, gente, os discípulos, porque vou falar até um pouco disso, talvez, no meu glória ali, apesar de ser parecido com espinho na carne, mas depois a gente fala mais sobre esse assunto. Oi? Quem nunca, né, minha gente? Quem nunca, não julgo, quem nunca, né? E aí Jesus toma uma criança, né, no colo ali para exemplificar o que é ser esse último, né? Por que a gente tem que ser o servo? E eu achei interessante porque eu lembrei de uma vez de uma homilia, eu acho que foi do Padre Orisvaldo, porque já faz muito tempo que eu lembro de ter ouvido isso, que me clareou muito a cabeça, que ele fala Você o era seguinte, criança ainda. é verdade. É bem isso. Aí veio que é por isso que me chamou a atenção, né? É criança, tá falando de criança? E aí ele falava assim, quando fala de criança, o que é o sinônimo que as pessoas pensam? Ele quis dizer que a pessoa tem que ser puro, né? Que nem uma criança. Mas, na verdade, nesse contexto aqui da época, lá da época de Jesus, ele tomou a criança não como sinônimo de pureza, e sim como sinônimo de inferioridade, porque as crianças não eram, era ralé na época, entendeu? Mulheres e crianças não eram nem considerada pessoa direito, entendeu? E então não se trata de ser, tem que ser como uma criança que vê com os olhos puros. Na verdade, não, ele pegou a criança como exemplo de, olha, veja bem, só esse serzinho aqui, ele não tem direito a nada. Naquela época, hoje em dia é bem diferente, né? A gente sabe que tem aí todo o estatuto da criança. Tem criança até que é mimada demais, vamos dizer aí, né? Enfim. Mas assim, na época de Jesus, realmente criança era como se fosse um ser inferior, assim, né? E então, nesse contexto, ele pega essa criança no colo e fala, olha, vocês têm que tratar bem essa criança. Se vocês tratam bem essa criança, ou seja, uma pessoa, um ser que é considerado inferior aqui na nossa sociedade, vocês vão estar me alegrando e, né, me tratando bem. E me tratando bem, vocês estão fazendo aquilo que Deus quis. Então, achei interessante trazer essa diferença do contexto da criança, porque realmente faz bastante diferença na hora de interpretar, né, o que Jesus queria dizer. E com isso eu passo para a nossa colega Let's. Sim, bom, eu acho que primeiro os discípulos não entendem nada mesmo, porque se é logo depois da transfiguração, eles viram uma coisa tão extraordinária que também não, né, deixaram eles assustados e admirados ao mesmo tempo, e de repente, como assim você consegue fazer isso? E ao mesmo tempo vai ter que passar por essas coisas que você está falando que vai ter que passar. Eu acho que deve ser um paradoxo, alguma coisa nesse sentido também. E eu acho que a gente, como ser humano, a gente nega algumas realidades, né? Porque, gente, não existiu, não existe e não existirá um ser humano que vai passar por essa terra isento de provação. E isso a gente vê até, gente, nem em conto de fada, nem em ficção científica, as pessoas não deixam de passar perrengue. Então, assim, é uma coisa que é da nossa realidade, é uma condição da nossa realidade humana. E eu acho que o que Jesus também quer passar nesse evangelho é que, assim, a gente vai receber, que a gente tem que aprender, né? Na vida, a gente vai receber flores, mas a gente vai receber abacaxi também. E as flores a gente tem que agradecer e aprender a cuidar delas. E o abacaxi a gente vai ter que aprender a descascar. E é assim, a vida é assim. Não tem como fugir disso. E eu acho que os discípulos, vendo ele como Deus também, né? Aceitando ele como Deus, não conseguiram entender que ele veio para a Terra numa realidade humana exatamente para mostrar isso. Que ele, como ser humano, também não era isento dessas coisas. E acho muito legal, né? No final aí, o que a Luciana fala, da questão de criança, não de pureza, mas de pequenez, né? De se fazer pequeno diante
dos demais. Até porque quando eu penso assim, que quando a gente pensa, ai, mas por que isso está acontecendo comigo? Ou por que isso está acontecendo com fulano? A gente já se coloca numa situação de superioridade, não é mesmo? Eu penso assim, Sim. a gente já pensa, eu sou melhor que alguém, e porque eu, que sou melhor que alguém, estou passando por essa situação. Então, é um evangelho, eu acho, bastante por a gente trazer pra realidade, pôr o pé no chão, sabe? Acorda, meu filho. Mas a gente sabe que vai continuar não entendendo muita coisa, né? Mas enfim. E é isso, eu acho que a gente tem que sempre se questionar também diante dos evangelhos, né? Eles não entendiam nada. Mas e eu tô entendendo, né? Eu me sinto maior que alguém? Por quê? E o que eu posso fazer para eu me fazer pequeno, para eu me fazer mais servidor, né, nessa terra? Então acho que é isso. Bom, né, e com essa reflexão das meninas, eu chamo agora para o momento que eu acho que vai ser até um pouco fácil de falar, né? O espinho na carne. E eu chamo a Mari novamente. Espinho no meu corpo. Então, assim, pensando no que Jesus quer, na verdade, ele já está nos preparando, né? Nos preparando, eu penso assim, trazendo para os nossos dias de hoje, como a Let's muito bem falou, né? Como a Lu também falou dos pequeninos, né? O nosso tempo também aqui está dito já nas passagens, mais propriamente ali no Apocalipse, em que diz, né, em que o esposo será, né, ele voltará, Jesus voltará. A gente não sabe nem a hora nem o dia, mas que a gente deve estar preparado. Nesse preparar, né, será que nós estamos realmente acolhendo aqueles que são os menores, acolhendo aqueles que estão muitas vezes esquecidos, como a Lu muito bem contextualizou, que na, né, questão do papel, né, a questão da imagem, da figura da criança, né, no caso de ser uma característica mesmo do povo que naquele tempo estava esquecido, era visto como um menor, né, como inferior. E será que aí, né, não é a mesma coisa como aquela passagem, né? Eu estava preso, né, e não fosse visitar, né? Eu estava enfermo, né, e não fosse me visitar. Eu estava com frio e não viestes a mim, né? Toda aquela passagem que Jesus vai citando e até os discípulos questionam, mas quando foi que eu fiz isso, né? Quando foi que eu te neguei algo desse tipo, né, Jesus? E aí ele relembra essa mesma passagem, né? Quando fizestes a um, né, daqueles, né, a um dos meus, né? Então todos nós somos lembrar, né, como a Let's muito bem diz, colocar o nosso pé no chão, lembrar que nós estamos no mesmo nível. Não importa o que o dinheiro possa nos dar, o que os bens materiais, o que a posição social, não importa o que for, mas no momento em que, né, do julgamento, vamos dizer assim, no momento em que forem colocados em xeque, vamos dizer, o que vai ser levado em conta é a nossa quantidade de amor, né? O quanto nós soubemos amar e o quanto nós soubemos nos doar, né? Esquecer de mim mesmo, porque pensando hoje, né, hoje no dia em qual, né, nós estamos hoje gravando, nós estamos tendo a celebração da exaltação da Santa Cruz, e hoje é falado muito sobre aquele evangelho, né, no caso que o povo reclamando, né, daquele alimento, Moisés, né, tinha tirado o povo do Egito e estava, né, passando por aquele momento, e eles começam a reclamar do alimento, começam a reclamar, e vem, né, uma peste, e aí Deus fala para eles, né, que a cura estaria, né, no levantar dessa serpente de bronze e eles olharem para essa serpente, e que assim também, né, é um paradigma, né, estão fazendo uma analogia à salvação, né, nós temos a salvação através da cruz. Então, como o Alex muito bem mencionou, todos nós vamos passar por momentos de provações. Não há ninguém neste mundo que será livre de provações. E aí, sim, pensar, né, nós todos estamos no mesmo nível, né, a salvação somente vem de Deus, né? O bem maior que cada um pode ter é realmente conhecer a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? E finalizando essa contextualização não, esse espinho na carne, só realmente lembrar que aquilo que será julgado por Deus não é as obras que nós fizemos, não é os grandes feitos, não é o tanto de missa que você participou, não é a quantidade de terços que você, né, conseguiu cumprir ali na sua oração. Lógico que tudo isso é muito importante para o nosso
aproximar-se de Deus, mas o que vai ser questionado é o quanto que soubemos amar. Porque o amor, né, precisa ser amado. E o quanto nós estamos amando aquele que é o amor, que no caso é Deus, é Jesus, e Jesus pede para que a gente ame nosso próximo como a ele, né? Então, é isso. Então, eu sei que vai ser um pouco complicado esse glória, esse momento ali. Um desafio, hein, hoje. Com certeza, um grande desafio, mas eu tenho certeza que ela vai tirar de letra. Eu passo então agora para minha colega Lu. Momento glória, que eu nem falei, é o momento. Esse momento glória realmente foi um pouquinho difícil, né? Porque lendo e relendo, fazendo a leitura, assim, vários questionamentos surgindo. Como a Alex muito bem colocou, né? Eu estou vendo alguém acima, né? Eu estou olhando com ar de superioridade em relação a alguém. Eu tenho a solidariedade de enxergar o outro, né? Teria a solidariedade de me colocar por último para servir os da frente e tudo mais. E todos esses questionamentos também me vieram, e eu fiquei pensando, e agora? Esse glória, hein? Mas o que me veio também, na verdade, é que assim como os discípulos, eles estavam em dúvida, eles não compreendiam direito tanto a mensagem da ressurreição, né, que Jesus estava ainda começando a falar com eles a respeito disso, digamos assim, né, e tanto a mensagem do comportamento cristão, né, de como ser humilde, do amor, a mensagem do amor, como a Mari muito bem falou e tudo mais, né. Eu acho que o glória aqui vem no sentido da paciência de Jesus com a gente, porque ele explica e explica e explica e explica de novo. Então, não foi uma, não foi duas, é a Bíblia inteira, é o Evangelho, é o Novo Testamento inteiro, praticamente, é Jesus falando e falando do momento que ele aprendeu a falar, praticamente, até depois de ter morrido e ressuscitado, ele falou. Então, até subir aos céus, ele continuou falando e tentando deixar claro para nós qual é a mensagem dele. E isso eu acho que é importante, assim, relembrar mesmo, acho que a Alex falou alguma coisa nesse sentido. A gente precisa, né? A gente tem os nossos abacaxis, a gente tem nossos perrengues, e a gente precisa ser recordado mesmo. Não é uma mensagem fácil, como a gente já falou em outros episódios aqui, já foi, né, tema do Evangelho, são palavras duras. São palavras difíceis. E a gente precisa, sim, ser recordado o tempo todo. Eu não acho que isso seja uma coisa ruim, a gente ser recordado o tempo todo. Porque a gente esquece fácil. Porque a gente tem dificuldade de aplicar no dia a dia. Então, quanto mais bater na nossa cabecinha, quanto mais, né, falar ali, é que nem uma matéria de escola. Quanto mais um professor falar ali aquela regra, mais vai ficar na cabeça do aluno. Então, assim, também é a mensagem de Jesus para nós. Ele martela várias vezes para não deixar, para não escapar. E volta, e vai, e volta. E eu acho que até por isso que tanto a Igreja Católica como as demais igrejas que seguem a Bíblia, elas reforçam leituras repetidas, porque além da palavra ser viva, também é uma mensagem que é importante ser relembrada o tempo todo, porque a gente esquece. Porque a gente, às vezes, quer esquecer. Às vezes a gente quer, né, deixar meio de lado ali, mas se dá uma marteladinha na nossa cabeça, a gente para um segundo, olha e fala, talvez é melhor eu repensar isso aqui que eu ia fazer. Talvez é melhor eu cortar esse pensamento aqui agora, porque realmente eu acho que não vai fazer bem para mim nem para os outros. Então é sempre bom dar aquela marteladinha, e o glória vai nesse sentido de Jesus, que é insistente, que é persistente, é paciente conosco, e a gente tem essa oportunidade de ser relembrado da glória dele, da mensagem dele, praticamente o tempo todo, todos os dias, né? Então, dou glória a isso. E merece uma salva de palmas, né, gente? Que ela arrasou. Falei que ela ia arrasar. Bravo, bravo, bravo! Foi difícil, né? Jesus é o professor, né? Professor dos professores. É, isso aí. E com certeza, né? É aquele que vai falar quantas vezes forem mais necessário, né? Que já fala lá, né? Se caso fosse preciso, né? Lá em Isaías, se eu não estiver enganado, que se precisasse ele faria tudo de novo, né? Então, arrasou no Glória, arrasou. Então, passamos agora para aquele momento dica, momento o qual a gente pode ter sugestões ou uma forma de às vezes estar ligado com a leitura do dia ou não, para que a gente também possa dar
aliviada, né, nas tensões, ou refletir um pouquinho mais, passamos então para o nosso momento Boa Nova. E eu chamo Alex. Eu quero partilhar a boa nova com você. É isso aí. Bom, hoje eu vou indicar um filme que poderia ter sido o mesmo que a Luciana indicou da vez passada, né? Que eu acho que tem tudo a ver ainda com o Evangelho, do Somos Todos Iguais. Mas não é esse, é um outro filme que se chama Os Intocáveis. É um filme de 2011 e é um dos meus preferidos. E é uma obra francesa, né? Eu ia ser meio preconceituosa aí, mas... porque é dos meus preferidos e ainda assim é francesa. Ela conta a história do... Eu não sei como fala, Luciana, que fala francês, se é Philippe ou Philippe, sei lá. Que é um homem rico, né? Muito rico, que após sofrer um grave acidente, ele fica tetraplégico, né? Então ele perde os movimentos tanto das pernas quanto, né, dos braços. E ele precisa de uma pessoa para... vamos dizer assim, ser cuidador dele, né? E ele decide contratar aí uma pessoa chamada Driss, vocês vão ver que na verdade não teria as habilidades que a gente esperava de um cuidador, mas juntos eles descobrem, né, tantas dificuldades e a beleza da vida, e eles fazem uma grande amizade. Eu tô contando quase o filme inteiro. Mas é um filme muito emocionante, mesmo tendo contado Tem tudo bastante isso. coisa, não. E além de ser emocionante, você vai chorar, vai rir, e é muito bom. Eu acho que tem tudo a ver também com esse evangelho de se colocar todo mundo, né, ser igual e ver que situações acontecem com todo mundo, independente, como a Mari falou também ali no Espinho da Carne, independente de onde você é, da sua religião, da sua cor, de quem você ama, enfim, todo mundo está na situação de igualdade, e eu acho que esse filme mostra isso, e mostra como também a gente pode todos se unir, né? Não só servir, mas também se unir, e ser feliz, apesar como diz, a gente falou o evangelho inteiro, né? Apesar eu não sei, eu esqueci algum nome bonito. Vai, Marisa. Provações. Isso, apesar das provações, Eu ia falar a gente pode ver beleza na vida e pode ser feliz. É isso. Só para contextualizar a audiência, porque eu joguei aqui no Google para ver onde tinha, tem um filme que chama Os Intocáveis, que é de 87. Não é esse, tá, gente? Porque esse é de máfia italiana, tá? É só é Intocáveis, verdade. é um filme de 2011. Esse que você tá falando é de Desculpa, 2011. eu pus e é outro filme, é só Intocáveis, né? Só para deixar, porque depois a pessoa falou, mas é que você falou que era tão lindo, daí tá um monte de italiano se matando lá, né? Ia ser cômico e trágico. Nossa, não era nada disso que você falou. Já aconteceu isso algumas vezes comigo, de confundir o filme. Inclusive, eu vi um filme esses tempos, eu assisti 20 minutos do filme e eu falei, mas não é possível, gente, a pessoa falou que era bom. E eu peguei o filme errado na Netflix, tipo, 20 minutos de um filme coreano, achando que era o filme que eu tava vendo, que eu queria ver. Mas no filme, outro filme também não era tão bom. Mas, lembra disso, Intocáveis, é de 2011 e é uma obra francesa, aí você vai saber. Pronto. E com esse resumo que eu fiz, você vai entender. Se começar o filme e ser outra coisa, você pode pausar, cancela. Não tem como errar. É italiano, se atirando, não é esse. Agora, se tiver francês, falando francês, aí é esse mesmo. Fica mais uma dica aí, gente, no nosso momento Boa Nova. E é isso, gente. Então, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Nós esperamos, gente. Tava com saudade. Eu também senti falta, gente. Fala isso. Quase um mês, hein, gente? Então, vocês acharam que a gente não ia voltar? Vocês acharam que tinha tido uma treta, né? Fala a verdade. Como diz a Letícia, gente, era só os abacaxi, os perrengues da vida. Não teve nada com a gente, não. Só não tava dando, mas... Se Deus quiser, a gente tá aqui firme e forte cada 15 dias. Isso mesmo. Amém. Isso mesmo. Estamos firmes, fortes, preparadas e com a ajuda de Deus aí vamos continuar. Então nós esperamos que vocês tenham gostado. E caso, né, vocês queiram aí nos mandar suas críticas, comentários, dizer que ficaram com saudade de nós, mandem aí as suas sugestões, mandar suas partilhas, nos marquem aí nas suas partilhas. Nós temos nossos
canais de contato. E a Lu fala pra nós um pouquinho. Então, gente, vamos lá no Facebook, página Leiga Partilha. A gente compartilha os episódios. Você pode mandar uma mensagem ali pelo Messenger, se você quiser. Manda lá a sua partilha, manda seu recadinho. A gente também tá no Instagram, no @Leiga Partilha. Publicamos os episódios lá também. Estamos, às vezes, a gente coloca alguma coisinha ou outra diferente. E temos a DM, que você pode mandar ali sua partilha, pode falar com a gente. Estamos à disposição. E nos marque no arroba Leiga Partilha, isso, né, Lu? Exatamente. E a Let's fala pra nós aonde está disponível o podcast. Sim, e só complementando o que ela falou, quem quiser, nós temos uma lista de transmissão. Lembrando que lista de transmissão não compartilha os números das pessoas, então ninguém vai ficar vendo seu número. E se você quiser receber os episódios a cada 15 dias diretamente no seu WhatsApp, você pode mandar então seu número por Messenger ou por DM no Instagram. E onde nós podemos ser ouvida, além deste canal onde você está ouvindo agora, que eu não sei qual estamos disponíveis nos, vou falar os mais famosos aí, né? O YouTube, no Spotify e também dentro do Instagram, o IGTV. E tudo, se você jogar Leiga Partilha, você, né, na busca do Google, você consegue nos achar. E então ouça a gente, se gostar, compartilha. E tudo isso que as meninas falaram. É isso aí. Então, nós agradecemos mais uma vez a sua paciência, a sua confiança e a sua partilha também. E o seu tempo, né? A partilha do seu tempo. E vamos então para as despedidas. A nossa despedida, meninas. Vamos lá em 3, 2, 1. Tchau!